Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal Pod Discos. Eu sou Jorge Andrade. No episódio de hoje, para continuar com um mês especial, né? Porque já fiz o mês grunge, né? Falando das 4 bandas principais do movimento grunge, né? Que não é um estilo, né? É um movimento. Só que dessa vez agora estou falando de um estilo, assim, né? Que é o thrash metal, né? Vai ser um mês de thrash metal com um Big Four, né? Que é, aí já sabe, né? Metallica, Megadeth, Slayer e Anthrax. E mais um bônus, inclusive, né? Que eu vou falar um pouco mais pra frente, que é. Enfim. E hoje eu tô aqui com o meu parceiro aqui, né? Gleison Alves. Se apresente aí, Gleison, pra todo mundo. Fala pessoal, beleza? Gleison Alves por aqui de novo. Hoje em modelo Trevas, isso? É, exatamente. Isso aí é o Dark Side of the Trash, não é The Moon, não, Trash. Dark Side of the Trash. Então vamos trash com tudo. É, exato. Né? E vamos falar de um grande disco do thrash metal, já começando com a porradaria já de cara, que é o Raining Blood, né, do Slayer. E nada melhor de falar de Slayer com o grande Marcel Yanuck do Decifrando Discos e também da NW77 também, que é a outra banda que ele tem. Se apresente aí, Marcel, novamente, já participou já no canal já uma vez, falando de Ahá, agora vai falar de Podreira agora, né? É, bem parecido uma coisa com outra, agora já vai falar dessa pérola aqui, que tá desfocada, mas é o Raining Blood, descasso que gosto muito, e cara, sempre legal estar aqui falando, conversando com você aí, Jorge, com a galera, e falar de thrash metal também a gente falou bastante de farofada, de pop, mas agora vamos ao que interessa mesmo, que é o thrash metal. Sim, exatamente. Né, e antes de ir pro ficha técnica, esse tipo de coisa, pergunto já para você, Marcel, como que você conheceu o Slayer, como que você conheceu a banda, e o disco, principalmente o Raining Blood? Cara, exatamente, eu não vou lembrar, assim, o dia, assim, eu lembro que foi na escola, né, e eu tava começando a ouvir essas bandas, né, assim, eu já tinha passado, por exemplo, Metallica eu já conhecia por conta da rádio ali, do Black Album, né, como sou mais velho aí, eu peguei essa fase, né, e aí eu tava, na época, eu tava redistribuindo, eu comecei a ouvir os Metallicas antigos, uns amigos da escola mostravam ali, o Kill 'Em All, The Master of Puppets, e aí começou a vir outras bandas, né, Overkill, Nuclear Assault, aí uns death metal também, algumas coisas assim, e veio o Slayer também. O primeiro disco do Slayer que eu ouvi, que eu tive gravado, foi na verdade o ao vivo, Decade of Aggression, que eu gravei um amigo meu, Guilherme da banda Slug, meu amigo de infância aí, ele gravou pra mim, né, era um vinil duplo, né, ele gravou pra mim num fitinha cassete e era um dos discos que eu ia pra escola, pegava 2 ônibus pra ir pra escola e botava no Walkman e ia. Então foi a primeira vez, assim, e na época foram os discos ao vivo. É porque assim, hoje em dia não tem mais disco ao vivo, né, assim, você vê mais o show, né, tem mais relevância assim, porque acaba que você tem já o audiovisual muito mais fácil, né, do que era antigamente, né, e o disco ao vivo também era uma forma de você conhecer a banda como um todo, né, com várias fases, né, e então, era um greatest, né? Era tipo uma coletânea ao vivo, né, era mais ou menos isso, e eu lembro que os discos mais brutais que eu ouvia na época era justamente o Decade of Aggression do Slayer e o ao vivo do Rato de Porão, que eram os discos mais rápidos, mais porrada, que assim foi um dos discos assim, né, entre vários que entortou minha cabeça aí para esse som mais pesado. E aí, a partir desses discos, eu fui ouvindo as bandas, né, fui conhecendo aí, e o Raining Blood foi eu não lembro, como eu te falei, não lembro exatamente quando alguém caiu na minha mão o Raining Blood, mas foi dos óbvios, né? Acho que
Acho que eu ouvi primeiro a trinca, né? A trinca, digamos assim, a trinca sagrada, né? Ali do Slayer, né? Que é o Raining Blood, o South of Heaven e o Season in the Abyss. E aí depois que fui ouvir os primeiros, enfim, né? E aí depois eu peguei já o lançamento do Divine Intervention e etc. Mas eu lembro que foi o Decade of Aggression e aí depois essa trinca aí, que eu sinceramente não lembro como eu ouvi, mas lembro de ter ouvido bastante, assim, esses daí. E acaba que, né, a base do disco do ao vivo é a trinca, né? Tem coisas mais antigas, mas é a base ali, então foi bem fácil gostar desse disco aí. Uhum. Então você viu o Slayer no Monsters de 94? Você viu esse daí? Vi. Na ordem. Angra, Dr. Sim, Viper, Raimundos, Suicidal, Black Sabbath, Slayer e Kiss. Né? Então, dia que entortou minha mente também de várias formas aí, porque era tudo que eu gostava num dia só, assim, de todas as vertentes, né? E então, esse show do Slayer já foi. E foi um show do Slayer sem o Dave Lombardo, que infelizmente eu nunca vi, né? Com o Dave Lombardo. Já foi com o fabuloso, esqueci o nome dele. É o Paul Bostaph. Paul Bostaph, grande Paul Bostaph, fugiu da cabeça. Já foi com ele. Mas ainda foi um show muito bom, assim, né? Foi um show, assim, muito bruto, assim, muito impactante. Eu acho que, assim, o show que foi menos impactante no dia, por incrível que pareça, pra mim foi o do Black Sabbath, porque foi o Black Sabbath original, só que com Tony Martin no vocal. E na época eu não conhecia nada do Tony Martin no Black Sabbath, nada. Mal conhecia Dio, pra falar a verdade, a fase Dio do Black Sabbath naquela época. Conhecia uma coisa ou outra, mas mal conhecia. E então as músicas que eu conhecia, cara, da fase Ozzy, na voz do Tony Martin, eu achei que ficou uma merda. Então, assim, foi o show. E hoje eu gosto da fase do Tony Martin, alguma coisa, mas enfim, mudando de assunto. Mas foi o show menos, assim, menos que pá, sabe? De resto, todos os shows eu achei muito foda na época. Sim, legal. Inclusive do Slayer. Claro. E pergunta já pro Gleison também, né? Qual a sua relação com o Slayer e também com esse disco também, né? Como você conheceu, né? Bom, eu fui conhecer muito mais tarde, né? Eu fui conhecer o Slayer já praticamente Minto. Eu conheci um pouco antes, né? Raining Blood já tinha ouvido algumas vezes, porque você acaba... para quem curte rock e ouve, em algum momento você vai estar em alguma playlist, vai ter alguma coletânea, vai ter alguma informação em algum lugar. Raining Blood não tem como você escapar, né? Mas eu fui começar a conhecer mesmo, aprofundar, e eles já estavam praticamente lançando o Repentless, já estava quase no final da pegada. Porque eu conheci Metallica, né? Digamos, conheci Metallica lá, ouvia falar já em Metallica lá na fase do Black Album. Foi quando eu comecei a conhecer um pouco disso. Megadeth já tinha ouvido falar também, do quarteto fantástico aí, o Anthrax sempre foi o meu ponto baixo, né? E o Slayer foi uma banda que, cara, cresceu para mim assim rapidamente, assim, eu ouvi e falei, cara, isso aqui é pegado demais, que legal, e comecei a procurar, e aí os dois primeiros CDs que eu comprei do Slayer foram justamente o Raining Blood e o Repentless, que eu curti muito o som do Repentless, aquela coisa batida deles e tal, e fui aos poucos buscando o restante da discografia. Eu tenho na minha coleçãozinha de CDs ali, se eu não me engano, tem todos já da discografia básica deles, inclusive o Decade of Aggression, né, que é puta de um showzaço. Infelizmente eu não consegui ir num show deles, não consegui assistir eles ao vivo. Eles vieram uma vez aqui para Curitiba e a data não casou com a minha agenda, podia estar disponível para poder ir, e me arrependi porque depois não tive nenhuma oportunidade de ver a banda ao vivo, e deve ser do caralho, deve ser uma pegada monstro ao vivo. Mas aí a banda voltou agora, depois que vocês resolveram agora a banda voltou, então.
Quem sabe, né? Aquela velha história, né, do quem bate e sabe? volta. Não vai ser igual o Kiss, né, que faz trocentas despedidas, mas vamos ver, né? Não é, já não é a mesma coisa, né, de qualquer forma. Mas aí foi pior, Gleison, que eu acompanhei o Slayer já quando já tinha acabado já, então aí já acompanhei o Slayer lá pra pô, um ano depois que a banda já tinha acabado, já tinha feito o show do Rock in Rio, caramba, né? Só que aí, né, eu não curtia muito o thrash, né? Eu não entendia bem, achava tudo barulheira, meio sentido e tal. Mas depois Quando a gente vai subindo de nível, né? A gente começa meio ali de leves, aí precisa de um pouco mais de peso, mais peso, mais peso, até que quando você vê, você tá afundado já. O Slayer eu não curtia de cara, né? Não curti de cara. Então, assim, eu pensava, pô, né? Aí depois eu aprendi a gostar. Hoje eu gosto pra caramba. Hoje eu adoro. O Raining Blood é um dos meus favoritos, apesar de não ser meu favorito. Meu favorito é o seguinte, lá, o Salt of Heaven, que eu acho muito bom, né? Que, na verdade, a trilogia que tem, né? É o Hat Trick, né? Do Slayer, né? Que vem que é esses três aí, e mais o ao vivo Decade of Oppression são perfeitos, né? Muito bons mesmo. Enfim. E assim, falando até um pouco da ficha técnica dele, né? Ele é o terceiro álbum de estúdio da banda, né? O anterior foi o Hell Awaits, que é de 85, inclusive, completando 40 anos nesse ano, inclusive. E foi o primeiro lançamento do Slayer em uma gravadora grande, né? Que era a Def Jam Records, né? E além de também ser o primeiro com o Rick Rubin, que vale lembrar que tanto o Rick Rubin e a gravadora, né, a Def Jam Records, não eram necessariamente do metal, né? O Rick Rubin já tinha produzido o LL Cool J, tinha produzido o Run DMC, né? Algumas coisas assim. A própria Def Jam Records também que trabalhava já com Beast Boys, o próprio Run DMC, e aí, entendeu? Nem era mais pro lado do hip hop mesmo, né? E também foi gravado entre janeiro e março de 86 em Los Angeles, né, nos Estados Unidos, né? Teve 2 singles, né, que é Post Mortem, lançado em 86, e Criminal Side, versão remixada, né, lançado em 87. Começando a falar da produção, né, já pergunta aqui pro Marcel sobre a produção do Rick Rubin, né? Cara, o Raining Blood, assim, ele meio que definiu um pouco o que era essa vertente do thrash metal. Porque, assim, você tava até falando aí sobre o Big Four, né? E eu fiquei pensando aqui, né, cara, como, assim, beleza, a gente tem ali, a gente sempre tem a discussão, essa banda devia estar no Big Four, essa não devia, essa não sei o que, tarará. Mas eu acho que as 4 bandas, elas representam muito bem ali os caminhos que o thrash metal for, né? Tipo assim, o Megadeth, um thrash metal mais técnico, o Anthrax, um crossover assim, né? Com um vocal mais limpo, e enfim, o Metallica ali foi foi um meio termo ali entre o Exodus, o Slayer e o Megadeth ali, talvez, assim, foi seguindo, né? Não que ele foi primeiro, claro, mas assim, eles representam bem, na minha visão, para onde o estilo foi. E o Slayer, cara, principalmente a partir do Raining Blood, e não só das músicas, mas da produção, começou a definir umas coisas assim, sabe? Começou a virar uma, como é que eu vou dizer? Um padrão, mas não no sentido de cópia, assim, sabe? Mas assim, algo que as bandas queriam atingir quanto a peso de guitarra, de bateria, sabe? Assim como depois o heavy metal foi pra linha ali do Black Album ali, Bob Rock, entendeu? Teve uma fase Bob Rock aqui do heavy metal, hard rock, né? Hard heavy aqui. Essa linha do Rick, não diria nem do Ricky Rubin, mas assim, porque também tem a lenda aí, né, que o Ricky Rubin não é muito produtor técnico, né? Até os caras do Slipknot falam muito isso, que ele não é um cara técnico, ele é um cara de ideias. Então ele vai moldar mais o som, assim, vai dar mais ideias assim de repertório,
essa música tá muito longa, essa música tá muito curta, né, tal, assim, não, ele dizem, pelo menos isso, que ele é o cara mais de, não de botar a mão numa mesa de mixagem, assim, sabe, mas, tanto que tem muito disco dele que é que quem mixa é o Andy Wallace, né, tem alguns discos dele, se eu não me engano, acho que estou falando certo. Então, assim, e como você falou, né, cara, ele era um cara muito pra tudo, assim, né, de Red Hot Chili Peppers e coisa. Ele botou o Kerry King no disco do Beastie Boys, né, na época também, né. Então, assim, eu vejo que ele tem um mérito mais, assim, de ser o cara que dá os palpites certos, assim, sabe. Mas, assim, esse disco acabou virando realmente um som do thrash metal veloz, pesado e da desgraça, assim, é esse som aqui, sabe? Porque ele ao mesmo tempo, ele é limpo, entendeu? Assim, você entende os riffs, você entende o vocal, você entende o vocal assim, né? Tipo, eu sei que é muito rápido, às vezes você não vai entender todas as palavrinhas, mas não é uma coisa noise, assim, sabe? O Tom Não é Araya aquela voz escondida, né? Você não é um sabe que a gutural, voz ela tá ali. Né? não é um gutural assim que deforma as palavras, assim, né? Que não é por aí. Então acaba que eu acho que ele definiu e nesse disco ele chegou assim, nos primeiros ele já tinha alguma veia um pouco mais, digamos assim, da maldade, assim, mas acho que nesse ele aperfeiçoou. Então acho que assim virou padrão pro próprio Slayer, né? Porque eu acho que os discos assim foram seguindo mais ou menos essa linha aí depois aqui. Então, realmente, eu acho que em termos de produção, músicas a gente também vai falar sobre isso, mas ele definiu aí como um disco veloz de thrash metal deveria soar, entendeu? Um disco como por exemplo, o Rush in Peace, pra mim, também definiu o thrash metal técnico. O thrash metal técnico soa daquele jeito, entendeu? Exatamente. É bem isso. Rust in Peace é quase aula de guitarra ali, de thrash metal, basicamente. Se for analisar, assim, é um pouco nesse nível mesmo. Mas, enfim, voltando ao Slayer, né? É que, assim, a capa do álbum, né? Que é uma capa que deu polêmica, deu divergências ali, né? Que o cara que desenhou foi o Larry Carroll, né? Que na época ele fazia ilustrações políticas pro The Progressive, o Village Voice e o The New York Times. Ele nunca tinha feito capa de disco. E aí, né? Diz que acho que o Rick Rubin meio que falou só para ele adicionar a cabeça lá da cabra, lá, do bode, sei lá, que seja, né? E aí diz que os membros não gostaram, né, dessa capa. Essa capa é isso, exatamente. Só que aí uma das mães dos integrantes ali, né? Meio que eu não sei, agora eu nem lembro agora quem era, falou, não achou ela nojenta, e os caras falaram, ela achou nojenta, então vamos usar essa aí mesmo, como capa do disco, né? E inclusive foi por esses motivos até da capa que a Columbia Records não queria distribuir esse disco, né? Que a Columbia não queria, tanto pela capa e tanto pelo conteúdo das letras, né? Que vão falar, né, que o Slayer em letras não é Teletubbies, né? Não é letras assim, o arco-íris assim, não. É letra assim, cara. Por que tanta violência, rapaz? E também mesmo ainda ficando na capa, tem que lembrar que a gente está falando dos Estados Unidos dos anos 80, mega conservador ali, que, cara, sei lá, a capa do Motley Crue, que era um pentagrama, foi substituída, né? Uma capa bem besta, assim, né? Então, assim, eles tinham um histórico. Aí chega essa capa aqui, né? Uma grande distribuidora já não queria nada com isso, né? Botar em supermercado, porque tinha isso, né? Os CDs, acho que até hoje ainda hoje não, né? Mas eram distribuídos em supermercado, em loja de departamento, né? Então, uma grande distribuidora às vezes não queria botar um disco satânico, assim, considerado satânico ou coisa do tipo num lugar desse que sabia que ia dar chabu, né? Hoje em dia talvez, né, a gente tem outras bandas aí,
até mais pop, né, mais populares, do tipo popular, com mais imagens, assim, que já não choca tanto. Na época o pau quebrava. Exatamente. E tanto que a Geffen distribuiu, né, esse disco, só que esse disco não estava no catálogo da Geffen justamente, né, antes que chocam a sociedade conservadora, né, dos Estados Unidos, né, que tinha muito disso, e que por esse lance até da rejeição da Columbia que meio que chamou a atenção, né, porque, porra, Columbia rejeitou, então, né, por que rejeitou, né, por quê? O que tinha pra eles rejeitar, né, um disco desse, né? Que é o que realmente gera curiosidade, né? Porque também tem que lembrar, né, que tipo assim, a gente sabe, né, que a molecada, quando você fala que é proibida, aí que quer ver, né? Então assim, foi assim com todas as bandas de rock, de metal, né, principalmente dos anos 80. Quanto mais o pessoal queria censurar as bandas, mais elas ficavam populares, né? Então acaba que sempre foi, a história mostrou que a censura nesse sentido aí sempre foi um tiro no pé, né? Exatamente. Nessa época, inclusive, o que vendia disco também era a capa, né? Então você precisava ter uma capa que chamasse atenção, porque muitas vezes o pessoal ia escolher pela capa. Eu não sei o que é, mas essa capa é legal. Deixa eu ver do que se trata. A capa é legal e ninguém quer lançar o disco, alguma coisa tem. Opa, eu quero esse disco. Né? Exatamente. Tanto que tem um lance lá do adesivinho lá, o Parrot, um Advisory lá do PRMC lá, né, dos palavrão, das redes explícitas, aquilo aí chamava atenção pra caramba do disco, entendeu? Isso aí, sabe, provavelmente... E na verdade acabava sendo um selo pra vender mais disco, porque a molecada queria era pegar os proibidões aí. Exatamente. Os artistas falavam assim, não, eu não quero isso, mas na verdade põe aí que eu sei que vai vender mais com esse adesivo. Exatamente. Né? E aí eu pergunto pra vocês, o que vocês acham dessa capa do disco? Perguntando já pro Marcel já. Cara, digamos assim, não é a melhor capa do Slayer, mas é a mais icônica, entendeu? Não tem jeito que essa capa aqui é a mais reconhecível, entendeu? Eu não sei qual que seria a minha entre capa, não sei qual que seria a minha favorita não, mas com certeza acho que não tem como dizer que ela não é a mais icônica, assim, ficou realmente marcada na imaginação, assim, e justamente por isso, porque numa época, só você comparar, né, dos discos, os discos mais famosos do Big Four, é a capa mais chocante, entendeu? Sim. Né, você pegar ali o Master of Puppets, Among the Living e Rush in Peace, ou até mesmo Pixels, nenhuma capa é tão provocativa quanto essa, então exatamente. É perfeita pro disco, pro conteúdo, eu acho que ela é perfeita. Fala aí, Gleison. Cara, eu, assim, a minha capa preferida acho que é do Salt of Heaven. Eu acho que chama mais atenção, né? A caveira bem no centro ali da capa. Mas, como o Marcel falou, cara, é uma capa icônica, né? É um disco icônico com uma capa icônica, você não tem como não reconhecer. Então, se eles queriam marcar, gravar mesmo, ó, esse aqui é o nosso disco, eles conseguiram. Você reconhece, para quem conhece o thrash, conhece Slayer, vai reconhecer essa capa de longe, vai bater o olho e falar, opa, aquele é o clássico do Slayer, não tenho o que dizer. E eu tava até olhando aqui enquanto você tava falando, Gleison, e realmente eu acho que a minha capa favorita é do South of Heaven, que inclusive um amigo meu fez um desenho porque vai virar uma camisa da minha banda baseada no South of Heaven, vai ficar bem, bem massa. Mas assim, realmente, e o Slayer, eu até tava olhando aqui, realmente as capas do Slayer são capas mais no sentido de choque do que de beleza. A capa do Season of the Abyss é horrível. A capa do primeiro é tosquíssima, mas elas são capas pra marcar mesmo, assim. Pra chamar atenção. Twist Illusion também é uma capa pra você ficar ali, pô, como assim, né? Pra chocar a galera. Pra chocar mesmo, assim. E principalmente no começo, eles pegavam as capas mais bizarras mesmo, assim, que batesse
e mais bizarras e marcantes, entendeu? Então, Uhum. Foi ficando mais simples depois, né? Você pega os últimos Isso, ali, Warplague the isso. Blood, Repentless, já fica mais suave, mais E já fica até mais romancezinho. artístico, né? Porque aí tem até as capas que foram feitas pelo brasileiro, né? O Marcelo Vasques lá que é guitarrista do Troops of Doom. Ele fez aquelas capas bem, assim, chocantes também, mas bem bonitas, assim, bem artísticas. Essas primeiras, elas têm um tom mais macabro, mas um macabro até mal feito, que eu digo assim, sabe? Tosqueira, Jogado, né? Mais tosqueira, pra ser mesmo isso, sabe? Não é meio difícil de explicar, mas ela não é mal feita, ela é tosca, mas com essa intenção mesmo, de ser tosco, de ser chocante mesmo. Exatamente. É realmente o que eu acho, realmente. Por isso que eu realmente acho que a melhor mesmo, vou ter que concordar com vocês aí, que a Salt of Heaven é bem legal mesmo. Né, mas realmente se for analisar as outras, né? Até a capa do Divinity Vision não é grande coisa ali também, né? Apesar que ela é um pouco mais bonita, vai, comparando com as outras, é um pouco mais bonita, mas assim, a própria. A do Hell Awaits mesmo já é uma capa meio tosca ali também, né? E sem contar, também tem aquele ao vivo, que é o Live on Dead também, que a capa é meio. Você analisa, tipo assim. Mas realmente a intenção era essa, pelo menos, realmente. Porque se você pega as outras, as últimas que tiveram, são muito mais bonitas, né? Aquele lance, né? Diferentemente dessas aí, né? Que são mais. Que é um lance meio nojento, um lance meio esquisito, mas também que é chamativo também. Tipo, é uma coisa que realmente, como o Marcel falou, mistura mesmo, é uma mistura de sentimentos ali, né? Que tem ali na capa, né? Desse disco, nesse caso também, né? Então, eu realmente concordo que é a mais popular. Eu já conheci já essa capa, já, assim, mesmo não ter ouvido até esse disco, até. Então, realmente uma capa bem marcante mesmo. Né? E falando aqui da formação aqui do disco, né? Tom Araya no vocal e no baixo, Jennifer Hanneman na guitarra, Kerry King na guitarra e o grande Dave Lombardo na bateria, né? Que eu vou ter que falar aqui antes do Marcel aqui, olha, antes de passar a bola para ele aqui, que, né, para mim o destaque aqui, se pode dizer, dos integrantes, para mim a banda toda, até diria, porque todos eles têm destaques ali, mas até diria que o Dave Lombardo, o cara arrebenta na matéria. Se depois você vai ver os outros trabalhos que ele faz, por exemplo, no Testament, por exemplo, e entre outros ali, cara, o cara realmente arrebenta, né? O cara é uma máquina, basicamente. Sem contar o vocal do Tom Araya, que é um vocal muito característico, assim, sabe? É um vocal que funciona pra banda, entendeu? É, tipo, mal comparando, é que nem os vocais que você pega os vocais do Motley Crue, Vince Neil ou Rat, por exemplo, pode ser num grandes vocais, mas funciona pra banda. Mas nesse caso, eu acho que o Tom Araya canta pra cacete e combina pra aquela banda, porque eu acho que, pô, não sei se daria James Hetfield cantar no Slayer. Não sei se daria, entendeu? Teve o Mustaine, né? Daria nem ferrando, cara, nem ferrando. Enfim, mas. E sem contar a dupla de guitarra, né? Também, né? Do Jeff Hanneman e do Kerry King, que é uma bela de uma dupla, né? Mas enfim, eu passo a bola pro Marcel aí se tem algum destaque aí para algum dos membros. Cara, você falou tudo, né? Eu tava conversando com uns amigos meus, né? Eu aqui do Distrito Federal, né? A gente ele mexe tá nos rock junto aí. Não sei se vocês já ouviram o Violator, né? E eu tava conversando com eles, inclusive falando que o que eu gosto das bandas que fazem o thrash old school, né, a nova onda do thrash mais old school, como o Violator, lá começou no começo dos anos 2000 e outras bandas, enfim, é que voltou a resgatar uma coisa que o thrash metal perdeu um pouco nos anos 90, que foi a característica do vocal. Você ouvia uma banda e entrava o vocalista, você sabia quem era, entendeu? Você instrumental, beleza, também dava aquela dica ali, pô, esse riff é mais isso, mais aquilo, mas entrava o vocal, você sabia quem era, entendeu? Depois de um tempo, começou a ficar todo mundo com uma característica meio parecida, sabe? E por exemplo, Max Cavaleira, cara, o Max Cavaleira é cultural, cara, o Max Cavaleira você entende tudo que ele fala. Você, lógico, você é acostumado com o estilo, né? Assim, ali do Beneath the Remains pra frente, você entende o que ele tá, o que tá rolando. E o vocal dele é, cara,
Você ouve, ele abre a boca, você sabe que é o Max Cavalera. Tom Araya é assim, e o Big Four todo é assim, sabe? E outras bandas da época, Exodus, próprio Testament também, enfim. Então, assim, o Tom Araya, gosto muito do vocal dele por causa disso. É um vocal dele, entendeu? É como assim, eu acho que chegou um ponto que o thrash metal, o pessoal começou a estudar muito como fazer a voz, como não sei o que, e começou a soar todo mundo meio parecido. E nessa época era todo mundo, cada um. Era tipo assim, escolheu, você é o vocal, então beleza, canta aí. Como é que canta? Cara, vai berrando aí. E aí saía, né? Então, assim, eu acho que o Tom Araya tem um destaque óbvio por ser o vocalista, né? O Dave Lombardo, cara, ele é um baterista fenomenal mesmo, né? Realmente fora da curva mesmo, assim, um cara bizarro, assim, também. Acho que do Big Four é o meu segundo favorito. O primeiro é o Charlie Benante. Mas assim, ele é muito bom. Realmente ele faz a diferença. E assim, também já até comentei isso em outros bate-papos, né? Assim, eu acho que a banda, ela tem um teto, e o teto é o baterista. A banda pegar ser boa com um limite que o baterista permite. Porque se o baterista for mais ou menos, cara, você pode ter o maior virtuoso da guitarra, o vocalista, mas se for aquela, sabe? Então, assim, então eu acho que o Dave Lombardo, aquela sabe, batidinha mais burocrática, assim, cara, já dá uma. Então, eu acho que o Dave Lombardo elevou muito o Slayer por causa disso, porque. E até o Season the Abyss ali e tal. O Slayer só foi crescendo, né? Assim, ele foi só ficando mais monstro ali dentro do estilo. Ele bota umas coisas ali, que ele até fala, que ele bota algumas coisas, a gente vai falar sobre isso nas músicas, mas ele realmente é cabuloso. E, cara, sobre as guitarras, cara, às vezes as pessoas não dão crédito suficiente, eu acho, pra eles. Às vezes dão crédito, mas eu acho que ainda não é suficiente. Porque o Kerry King e o Jeff Hanneman são o Slayer, pra mim. Entendeu? Podia ter o Dave Lombardo, que é foda, podia ter o Tom Araya, que canta e tal, mas, cara, quem fez o Slayer sempre foi o Jeff Hanneman e o Kerry King. Sabe? Assim, eles são compositores, assim, absurdos, assim, sabe? As ideias deles, né? Eu acho que esse disco que eu tava até olhando à tarde, acho que não tem nenhuma composição que não é ou de um ou de outro ou dos dois juntos. Acho que todas são acho que não tem nenhuma que o Tom Araya ou o Lombardo participem. Então, assim, ele realmente não é virtuoso, entendeu? Talvez do Big Four sejam os guitarristas menos virtuosos. Por outro lado, a mão direita talvez seja ali, junto com o Scottinho. Não, bem que todos são meio. Né, o James Hetfield também é cabuloso, mas enfim. Mas assim, o que eles não têm de virtuoso por um lado, na riferama ali e na palhetada ali, eles compensam. E eu acho que até não combinaria um virtuoso no Slayer, né? Sim. Ali o solo é um caos, né? Tanto de um quanto do outro. Eles têm pouco de características diferentes, mas são solos sempre caóticos, assim, tem alguma parte melódica, mas nunca é uma coisa show off, assim, uma coisa para se mostrar, é uma coisa para acrescentar com a música ali, para, né, tipo assim, tá descendo o carro tá descendo a ribanceira e o solo vem para furar o pneu, entendeu? Para capotar, não é para tipo dar uma aliviada, entendeu? Então, enfim, cara, essa banda assim para mim realmente é o encaixe perfeito mesmo. E realmente falando aqui, realmente todas as composições desse disco ou é Jeff Hanneman ou é Kerry King, ou com os dois juntos assim. Realmente todas, não tem nenhuma aqui do Tom Araya, nem do Lombardo, que tudo realmente mostra que realmente era uma dupla de mão cheia, né, pra composição. Era uma coisa assim, realmente inacreditável esses caras, né? Parecido Jeff Hanneman, né? Então, fala aí, Gleison, o que você tem a dizer? Se tem algo a dizer mais. Para completar ali o que o Marcel falou, eu penso que assim, se eles fossem guitarristas virtuosos, seria o Megadeth,
Acho que o Megadeth é mais essa linha virtuosa, Inclusive o Kerry King chegou a ser parte do Megadeth, né? Ele chegou a tocar no Megadeth numa época, né? Ele era... Só que ele decidiu ficar no Slayer, né? Mas ele também não combina com o Megadeth, assim, na minha opinião. Não, é outra pegada, é outra história. Por isso que eu falo assim, se fosse virtuoso seria Megadeth. Acho que é o das 4 bandas é a que puxa para uma guitarra mais virtuosa. Para eu não ficar repetindo o que vocês falaram, que acho que vocês disseram tudo, acho que a única coisa que a gente percebe é que assim, você tem uma puta de bateria, você tem uma dupla de guitarras excelente, quem fica devendo é o baixo. Eu pelo menos fiquei com a impressão de que o baixo não aparece muito nas músicas do Slayer. Porque tá assim, baixo demais o volume. Precisava dessa, né? Mas assim, a grande questão é que isso acontece, é que desse aí diminuíram o volume do baixo, que nem uma certa banda aí do teste. Cara, eu concordo contigo até, Gleidson, mas eu acho que ele não se destaca, mas ele não chega a comprometer, sabe? Não, até digo que não, assim, ele não faz falta, né? Eu acho que as guitarras elas completam muito bem as músicas, mas eu penso assim, a questão do 880, né? Se por um lado você tem o vocalista que é baixista, talvez o baixo se destacasse, mas muito pelo contrário. Então deixa eu dar mais foco na voz, e aí o Tom Araya arrebenta na voz, porque ninguém consegue fazer o que ele faz ali, e aí eu deixo o baixo mais quietinho, só na levadinha ali para acompanhar a música, e deixa que as guitarras brilhem, deixa que a bateria estoure, e a minha parte eu estou fazendo aqui, é justamente isso, acho que não comprometendo, não achando que o baixo destoa, mas justamente, para mim, assim, fiquei com a impressão que ele não aparece, ele tá ali, tá no conjunto, mas não é destaque. Eu como baixista e vocalista também tenho que concordar com você, porque é meio minha filosofia também. Eu quero... Quando a gente tá fazendo disco, alguma coisa assim, eu sempre falei, cara, como é que eu vou tocar e cantar isso ao vivo? Eu nunca invento muito para não... Mas, assim, realmente é porque eu acho que, por exemplo, não caberia um Cliff Burton ali, no meio de tanta nota, de tanta coisa, assim. São coisas diferentes, né? Mas você pega, por exemplo, um Polícia, o Sting gosta de deixar o baixo marcando, vamos trazer para o Brasil, o Paulo Ricardo gosta de deixar o baixo marcando. Ali não, Tom Araya fala assim, eu vou gritar aqui, foda-se o resto. Exatamente. A parte da gritaria mesmo que importa mesmo. Bota na verdade o Araya que é uma coisa. Ele tem um lance agudo e também ao mesmo tempo uma coisa meio... Assim, não é um agudo tipo King Diamond, sabe? Entendeu? Não é algo assim, entendeu? Mas é tipo assim... O que casa no Slayer, ele não precisa fazer um gutural e também não precisa ficar fazendo um agudo estridente. Ele é na medida pro que cabe na música. Que há uma brutalidade, digamos assim, né, no vocal dele. É algo meio que assim mesmo, que tem. Coisa que realmente tem isso. Né, mas... É muita cachaça, na verdade. Toma cachaça, caralho! Mas assim, brincadeira da parte, cara, é difícil. A gente ouve assim... a gente é acostumado a ouvir bandas, tipo, cantando agudo. A gente olha o Slayer e não pensa que é alto, mas os tons são altos. O Metallica é alto. Eu lembro uma vez, tem uma banda aqui de Brasília, esse meu amigo mesmo, que eu falei, o Guilherme, né? Que sempre compararam a banda dele muito com o Metallica. Tinha uma formação meio parecida, ali umas músicas meio no estilo ali do Black Album, talvez do Injustice e tal, tudo mais. E o vocal meio assim, meio, sabe? Só que aí eles inventaram um dia de fazer Tava tendo uma série de classic albums aqui em Brasília e chamaram eles pra fazer o Master of Puppets. Cara, o vocalista sofreu. Ali eu vi, falei, cara, Metallica é alto. Parece que não é, porque não é o agudo, mas é pior, porque você tá fazendo um vocal com drive muito alto, com uma nota alta. Então assim, você tá forçando a garganta em várias formas parecidas, assim. Então parece, por isso que esses caras geralmente
Você vê, o próprio James Hetfield não grita mais há muito tempo, né? Assim, o primeiro disco ficou no primeiro disco, aí depois os dois próximos, aí depois do Injustice pra frente já é o vocal, praticamente o vocal que é hoje. Nem tanto, que o de hoje ainda é mais limpo, né? Ainda um pouco. Então, assim, ao vivo você não, percebe, né? O próprio Sick não, and Destroy, quando ele já canta numa outra pegada, porque assim, eu não vou me arrebentar aqui, que eu não vou conseguir, né? o cara e o cara na época fazia show de 40 minutos, 1 hora, né? Agora faz 3 horas. Então, impossível o cara ficar berrando 3 horas sem, mesmo com toda a técnica que hoje em dia todo mundo sabe e tem aí na internet, impossível os caras mais velhos que nem eles fazer isso aí. Então vai amansando mesmo. E o Slayer, querendo ou não, o Tom Araya acabou o Slayer cantando basicamente do jeito que ele sempre cantou, né? O Slayer nunca amansou, o Megadeth de ribanceira para baixo, né? O Anthrax, o Joe Belladonna deu uma segurada, até que ainda canta bem e tal, mas também já segura um pouco a onda. Metallica, mas acho que ele já tem ele já canta mais baixo, né? O Belladonna, acho que ele já tem Sim, ele segura um pouco mais e eu acho que as afinações baixaram um pouco e tal, mas o Slayer não, o cara berra até hoje, assim, agora, né, é mais esporádico os shows, mas eles acabaram ainda ali na mesma brutalidade, então realmente, pensando aqui agora, é um negócio diferente mesmo. Sim. Aí eu vou perguntar uma coisa pra Marcelo antes de ir pro faixa a faixa. O que você achou da volta do Slayer? O que você achou dessa volta que eles tiveram aí? Cara, sinceramente, não achei nada. Sabe? Sinceramente, assim, pra mim, assim, porque assim, se tiver um show do Slayer no Brasil, você vai? Vou. Sabe? Eu fui no show do Kerry King no Bangers Open Air, achei legal, apesar de na hora que toca o Slayer é que interessa. As bandas são legais. O Mark Ozegueda, né, do Death Angel canta demais, sabe? Mas a hora que que eles tocam as músicas do Slayer é que o jogo muda, né? Tipo, dá uma subida ali, porque querendo ou não são dois caras, né? O batera, né, que é o Paul Bostaff, e o Kerry King. Mas assim, cara, pra mim, cara, assim, legal que eles vão voltar, né? Tipo assim, se tiver show eu vou, se não tiver eu não vou, assim, não foi uma coisa do tipo assim, o Slayer acabou. Primeiro pelo seguinte, aí já vou dar um spoiler cabuloso. Nada do que o Slayer fez pra mim depois do Season in the Abyss foi marcante, nada. Assim, tem discos que tem algumas músicas que eu lembro mais, tem um disco de cover que esse disco sim me marcou bastante, o Undisputed Attitude. Foi uma época que eu ouvi demais. Conheci algumas bandas ali, inclusive. Mas, assim, cara, e principalmente os últimos, o Repentless, War Painted in Blood, cara, esses discos eles têm um problema, pra mim. Eles têm o problema da produção. O Slayer começou a fazer uns discos com umas guitarras limpas, tipo assim, eles querendo enfatizar as palhetadas, aí ficava meio blém, 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 sabe, com a distorção, um pouquinho de distorção assim, parecia, tem uma hora que parece umas violas, sabe, tocando assim, sabe, eu não gosto, esses dois últimos assim, ao vivo é até mais interessante assim, mas os discos mesmo, então assim, por isso que eu não acho nada, sabe. E outro, é difícil, né, você vir da fase forte dos caras e daí você acostumar, né? Por exemplo, eu já gosto mais do Repentless até do que o War Painted Blood, mas até gosto do disco porque eu comecei por eles, né? Então eu fui no inverso. Aí você fala assim, nossa, a coisa vai ficando monstruosa. Mas se você começa justamente, exatamente. Tipo assim, eu concordo plenamente. Então, se você começar a ouvir por esses discos e voltar para os clássicos, acho que aí tem outra. Mas na minha cabeça não. Na minha cabeça eu fui perdendo interesse pelo Slayer de estúdio aos poucos, sabe? Assim, Divine Intervention, que foi o primeiro sem o Dave Lombardo, tocou demais na MTV, essas coisas e tal, mas aí depois foi saindo, aí saiu aquele Diablos em Música que eu acho horrível. Aí
aí foi indo os outros, aí depois voltou aquele da volta do Lombardi, é até bacaninha, aquele Christ Illusions, ele é até legal, ele até tem umas músicas legais, mas, tipo, se falar assim, cara, você vai num show do Slayer hoje que toque o The Cage of Aggression, pra mim, melhor do que qualquer coisa. Assim, você pegar ali, The Cage of Aggression, que música você tiraria pra botar uma música mais pra frente? Nenhuma, sabe, assim, então pra mim, assim, assim, o fato do Jeff Hanneman não tá mais vivo, né, não é nem na banda, né, não tá mais vivo, isso pra mim já aí que sepultou de vez, sabe, porque eu acho que o balanço das músicas, assim, como eu falei, eu não sou fã desses discos, mas até assim, ainda tinha esse balanço, assim, acho que o Repeatless já não tem nenhuma composição do Jeff Hanneman, eu não lembro assim de cabeça. Eu acho mas, que não, se eu não me engano, não. E assim, não é qualidade, porque o Gary Holt é um baita guitarrista, talvez o Gary Holt seja melhor do que o Jeff Hanneman e o Gary King juntos, de tão bom que o cara é. Mas, cara, a química era os dois, sabe? Assim, por isso que eu outra falei coisa, que o Slayer, né? Já Slayer muda a pegada. O Slayer era o Jeff Hanneman e o Kerry King. Então, sim, assim, acho que foi um baita golpe de marketing, entendeu? Acho que, na verdade, eles só queriam era não fazer mais tour grande. Cara, eles entenderam, porque, na verdade, isso eu acho que vai acontecer mais. Essas bandas, os caras mais velhos vão pensar, velho, em vez de eu me matar aqui em turnê, tipo, o ano inteiro, eu vou fazer uma turnê de despedida, vou ganhar vou forrar uma grana aí, entendeu? E aí, cara, sei lá, daqui a 3, 4 anos, começar ali a ficar mais ou menos, eu vou lá, faço uma série de shows assim, com preço lá em cima, sabe? Faço e pronto, e ganho assim. Eu acho que vai começar a acontecer mais isso, porque primeiro porque essa galera vai começar a não aguentar o ritmo, né? Então, eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que é certo, errado, aí é outra história, entendeu? Não é nem o caso. Mas eu acho que vai começar a acontecer isso. Então, assim, não me ofendeu como, sei lá, se eu quis voltar amanhã, sabe? Porque, assim, sei lá, o Slayer, eu acho que o Slayer, assim, até eles se despediram, eles fizeram menos alarde do que outras bandas fizeram, sabe? Assim, sobre o final, assim. Eu lembro dos últimos shows, o pessoal tá falando, são muito falando que são os últimos shows do Slayer. Pô, eu fiquei. Quando teve aquele show do Rock in Rio e eu não fui, eu fiquei triste. Falei, porra, eu vendo na TV, eu falei, cara, esse foi um showzaço e não vai ter mais, pô. Então. Aí depois que voltou, eu falei, beleza, se tiver de novo, eu vou. Vou lá assistir. Fui ver o Kerry King, achei ok, legal, assim, mas se tiver o Slayer, com certeza eu vou. A volta foi tipo assim, quando eu vi o Slayer voltou, eu fiquei tipo, passei depois, sabe? Porque não é algo. Na verdade, é que hoje tá assim, né? Qualquer banda que fala que vai parar, você já fica pensando, tá, beleza, eles voltam quando daí? Exatamente. Acho que a única coisa que me surpreendeu foi o timing, porque o Kerry King tinha acabado de lançar o disco, tinha dado um monte de entrevistas sapateando na cara do Tom Araya, e aí, tipo, passou nem uma semana, assim, anunciou lá os shows na Califórnia, sei lá onde, de volta do Slayer. Então, assim, só isso. Mas, assim, de achar que, cara, que sacanagem, sei lá. Até pelo seguinte, o Slayer não é um Kiss, não é um, sei lá, um Scorpio, uma banda que lota estádio, né? Assim, uma banda que vai chegar e vai fazer. Nem o próprio Sepultura faz isso. Cara, ó, pra mim, ó, o Sepultura mesmo, turnê de despedida, já tocou 3 vezes aqui em Brasília. Eu fui no primeiro, aí no segundo já foi num evento de moto, já não quis ir. Aí tocou no Porão do Rock. Cara, se bobear ainda vai tocar uma 4ª vez aqui na turnê de despedida. Então, sabe, já virou um negócio assim. Ok, beleza, como o Gleidson falou, né? O cara anunciou que tá despedindo. Beleza. Legal, tá despedindo. Ok. De repente só não vai fazer mais disco, ou só não vai fazer mais tour grande, mas uma hora volta. Pois é. Exatamente, é uma coisa que realmente marcou, realmente, porque acho que tem um monte de banda aí que anunciou o turnê de despedida e que já duvido já muito pouco. Sepultura,
Aguardem, daqui a pouco volta 5 anos depois, fazer que nem um Halloween. Vai botar o Max e o Derek juntos. Só falta isso. Só E falta o Wagner. É, E o Wagner. verdade, mas o Wagner ainda, pior ainda. Pior ainda, se tivesse isso. Né? Enfim. Angra também que fica falando. Suspeitem, gente. Daqui a pouco vai ter isso. Enfim. Com certeza. Não quero me pagar de. Qual é o nome daquele negócio? De a pessoa que fica prevendo lá? Mandinar? Não quero me pagar disso, mas. Enfim. Sempre tem que ter dúvidas, né? Quando tem bandas despedindo, né? Enfim, né? Mas, voltando aqui, vamos lá pro faixa, mas quer dizer, antes disso, por favor, se inscreve nesse canal, gente, que é melhor, por favor, faz isso, esse favor, vai ativar o sininho aí, pra receber notificações aí, né? O sininho que é o sininho de Hells Bells, né? Do ACDC, agora eu vou fazer referência a esse negócio. Enfim, dá o like pra ir, recomendo pra muita gente esse vídeo. Compartilhe pros seus fãs de Slayer, seus fãs de Thrash aí, né? Também segue o Decifrando o Disco também nas plataformas, no canal. Também segue o trabalho também da NW77, que é muito bacana, inclusive, né? Vamos lá, já com faixa, já tem mais algo para falar sobre o disco, né? Essa fabulosidade. Então, vamos lá, então. O disco começa com essa pancadaria End of Death. Passo a bola aí pro Marcel aí já. Cara, é uma das músicas mais pesadas, impactantes por N motivos, né? Ela começa com aquela puxada de riff e o grito do Tom Araya em falsete ali, que é uma coisa que a banda foi deixando de lado daqui pra frente, né? Mas tinha desde o começo. No primeiro tinha também, né? Começava Evil Has No Boundaries com um grito também. Mas, e uma temática cabulosa que, assim, o Slayer, não tô, né, cada um tem a sua interpretação, mas eu entendo, né, que é uma história, né, ele tá contando ali a história do Mengele, né, do Angel of Death, na Alemanha nazista ali, né, então é uma temática muito forte e muito explícita, né, principalmente, assim, muito não fica muito na cara, assim, é um negócio realmente chocante em termos e assim, pra gente que não fala inglês como primeira língua, talvez essa parte não tenha sido tão marcante quanto o som, que é maravilhoso, é uma das músicas mais marcantes. Se você botar 5 músicas para alguém conhecer o Slayer, ela tem que estar lá, com certeza. Desse disco aqui, você faria só desse disco aqui, já tava valendo. Mas assim, você tem que colocar ela, entendeu? Porque é uma das músicas mais polêmicas, é uma das mais pesadas. E eu acho ela sensacional, né? E brutal. E eu só fico imaginando realmente um americano, um inglês, alguém de língua que fale o inglês como língua nativa ouvindo essa música a primeira vez, porque as frases dessa letra aqui são, como você disse, né, não é brincadeira, né, ele é muito na cara mesmo, não é down, não é uma coisa, digamos assim, alegórica, né, eu não estou fazendo ali contando uma história de um cara que chorou pela falta de alguém, e aí você explica que ali é porque a pessoa morreu no campo de concentração. Não, ali o cara tá sendo explícito, direto e reto, né, e o plot que é falando na pessoa do cara, do escrotão lá, né, do of Death himself. Então é uma música brutal, como eu falei, em vários sentidos, e perfeita para abrir o álbum, não tem o que dizer. E tem a história, né, que o Jeff Hanneman, ele meio que se inspirou na letra depois de ter lido alguns livros, né, sobre
né, o End of Death, né, o Mengele, né, no caso, né, e foi acusado de nazista, racista e tal, né, sendo que o cara só tava basicamente cortando, né, os horrores, né, do Mengele, né, que acabam, né, interpretando as pessoas de maneira errada, né, e curiosidade, né, ela foi trilha do Gremlins 2, né, do filme lá do Gremlins, né, tem cena lá do End of Death lá do filme, e também foi até trilha do jogo lá do Tony Hawk's Project 8 em 2006. Isso aí, então, é outra curiosidade. Essa do Gremlins, essa aí eu me lembro, pô. Inclusive é um filme bom, inclusive, o 2 ainda. Enfim. Aí, se você ia falar alguma coisa, Marcelo, se eu interromper aí, fala aí. Não, isso mesmo, cara, é isso aí. Só você falou do jogo, só complementando, alguém falou, não sei se foi o Gleison, se foi você mais cedo, que é engraçado, né, como depois de um tempo até isso virou, né, o Slayer, você vê mesmo brutal, pesado e rápido, passou em rock, aqueles Guitar Hero, essas coisas assim, então tem muita gente que conheceu o Slayer de diferentes formas, e a banda nunca se amansou para isso. Ela nunca, tipo, fez uma música, não tem um Enter Sandman do Slayer. Música comercial para vender, né? E eles arrebentaram, entraram nessas coisas todas aí. Então, E End of Death, pô, cara, se botar um jogo End of Death, é o que eu tô falando. Pra gente pode parecer só uma música pesada, cabulosa, mas pra um público americano, inglês, é chocante mesmo. Exatamente. Fala aí, Gleison, um pouco dessa faixa. Puxa, é difícil falar alguma coisa de uma faixa dessa, né? Cara, ela é o cartão de visitas do Slayer ali. Para mim, ela já começa nervosa, com o pé na porta. Você já tem ali um disco começando em alta rotação, Tom Araya já mete um grito na introdução, quer dizer, assim, cara, o cara que tá desavisado, não sabe o que vai ouvir, ele já se assusta. Ou ele corre ou ele abraça o disco de uma vez, né? Tipo, ame ou odeie logo de cara. Mas, assim, uma das observações que eu tenho, isso aqui é uma coisa que posso acabar repetindo em todas as músicas pra frente, o quanto as guitarras, elas são robustas no conjunto delas, né? Não é aquela coisinha fina, aquela coisa leve, solta, não. Elas se completam, elas ficam pesadas mesmo, elas dão o tom da música, dão o peso da banda, e cara, quem gosta de Slayer, um dos pontos é por causa disso. Não tem como dizer que, eu gosto de Slayer porque é fofinho, não é fofinho, tipo, é porque realmente é barulhento, é alto, é pesado, é forte. Esse é o que eu vejo assim. Nem entro no mérito de letra. A gente sabe que a história e as pessoas têm essa mania de querer rotular, porque o cara falou sobre o Mengele, então ele é nazista. Gente, cada um fala, nem tudo que a gente fala é porque a gente é porque eu sei sobre, né? É isso que os caras querem mostrar, que eles sabem sobre o assunto. Exatamente isso mesmo. E falando agora da próxima, né? Piece by Piece. Aqui tá, o nome já diz por si só, né? Que é tipo contado de uma narrativa contada por um ponto de vista de um assassino sádico que não mostra nenhuma emoção, apenas uma fome insaciável por carne humana, tipo parte por parte, né? Tipo cara, né? Tipo como se tivesse, né? Por isso, tipo Hannibal lá, Hannibal Lecter, quase por aí o negócio, mas enfim. Fala aí, Marcel, sobre essa música aí. Cara, é a letra. The only way of get out of here is piece by piece, né? A única maneira de você sair daqui é aos pedaços. Assim, é o conto de horror perfeito, assim, né? E eu acho uma ótima sequência, assim, do disco, né? Ela vem de Angel of Death aí, que é digamos assim, eu até não falei, eu esqueci de falar do Angel of Death, que eu vi uma entrevista do Dave Lombardo falando que aquela virada de bateria que ele dá antes do último refrão, pam, 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 ele deu baseado na conga, tipo aquele tan, 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 que ele tocava, né, porque ele
Ele é cubano, né? E então você vê detalhes assim que você, mesmo ouvindo muito tempo, você vai pegando, né? Então eu acho que Piece by Piece já mantém a rotação alta. Obviamente, ela não é o mesmo patamar aí de Angel of Death, mas é uma das músicas assim mais pesadas também, muito rápida, né? Não dá sossego. E o que é interessante é porque a gente tem uma sequência de uma música típica do Jeff Hanneman para uma música típica do Kerry King, que é a Angel of Death do Hanneman e Piece by Piece do Kerry King. Eu acho elas muito simbólicas assim nesse sentido, né? Você vê o estilo de composição, até de letra também, sabe? Que as letras do Kerry King, elas, pelo menos que me vem à cabeça, tem mais esse gancho mais de serial killer, de coisa disso, né? E também um pouco de coisa religiosa, enfim. Mas você vê que ele puxa mais pro lúdico malvado, assim, sabe? E o Jeff Hanneman às vezes já puxa para alguns outros assuntos, assim. E em termos de música também, né? Também dá para ver a diferença um pouco entre os dois, né? Exatamente. Inclusive, né, até falando um pouco, né, que esse disco, a maioria das músicas são curtas, as mais longas são 4 minutos no máximo. Tipo, são as mais realmente que são longas, o resto é tudo 2 minutos, 3 minutos, até 1 minuto. Então, basicamente isso que é o disco. Né? Você vai ter longa ali a abertura e o final, né? As mais emblemáticas dos discos são as músicas mais longas, o restante é música curta, que é para não dar tempo de respirar, né? Elas são pegadas. E aí, aproveitando, cara, até pelo que o Marcel falou ali de letras Kerry King, né? É música espirrando, escorrendo sangue, né? É total escorrendo sangue. E aí, para mim, assim, eu comentei das guitarras em End of Death, aqui eu vou comentar o Dave Lombardo na bateria, uma bateria marcante, que é a assinatura do disco, né? Você tem a dupla de guitarras ali fazendo o som pesado, e você tem a bateria ali marcando o conjunto, para dar mesmo aquela sensação do peso do que eles estão fazendo. E aí, cara, pauleira, respira fundo e vai. Se você aguentar até o final, continua, porque vale a pena. Exatamente isso, mano. E, cara, música foda, mano. Música muito boa, realmente, né? Tenho que dizer, realmente, a bateria, assim, é tudo... Aquela música pra você, né? Você quebra tudo. Você tá em casa, sozinho, você quebra basicamente tudo que tem, né, no seu redor. Tudo que tem ali, você vai quebrando e acabou, entendeu? Isso, o som do Slayer é basicamente isso, né? Então, não tem muito o que dizer. A música foda mesmo do disco, mano. Claro que não se compara até com a primeira, mas assim, continua ainda bem. Ainda tá, assim, o disco tá bem lá em cima. Agora indo pra próxima, Necrophobic. Começa aí com o Marcel aí falando aqui. Cara, essa já é uma música que já dá uma respirada de leve. Ela ainda é uma música muito pesada, mas ela já é uma música que tem uma cadência ali, né? Até no refrão, né? E é uma música da dupla, né? Ela já é uma música, uma coautoria aí. E talvez seja é difícil você dizer uma das menos marcantes do disco, porque eu acho o disco todo muito marcante, assim. Eu lembro de todas as músicas na cabeça, assim, sabe? Falo pode ser que uma outra eu lembro mais no detalhe, mas eu lembro do disco inteiro. Mas eu acho legal ela, acho ela bem legal e eu acho que a sequência desse disco também, ela é muito talvez nem intencional, não sei, talvez o começo e o final, mas eu achei a sequência desse disco muito perfeita, assim, sabe? Porque ela vai no embalo certo.
Ele dá aqui essa é uma música mais cavernosa, assim, né? Que tem as partes mais cadenciadas ali, mas não deixa de ser pesado pra, né, em seguida acelerar de novo. Então eu gosto bastante dela também. Sim, sim. É, a música que é a mais curta do disco. Ela tem a mais curta do disco, né? Não passa nem de 2 minutos, né? Mas assim, ela é legal, realmente, eu curto, mas realmente dá uma certa quedinha ali. Né? Tá ainda. Tá bom, mas não é comparada para minhas 2 primeiras mesmo. Fala aí um pouco do Leison aí. Engraçado, né? Ela é a mais curta, mas parece que acontece tanta coisa dentro dela. É. Exatamente. Acontece Porque muita coisa. justamente isso. Pode Ela falar. tem muitas partes, né? Ela tem uma base aqui, aí tem um aí tem um solo, né? Ela tem digamos, momentos assim. Ela não é uma pegada só a música inteira, né? Não é uma coisa só, não é uma coisa reta, não é uma coisa uniforme. E eu até coloquei aqui como comentários, né? Assim, que não dá tempo de respirar. Parece que vai só acelerando. Você vem da primeira para a segunda, para a terceira música, tipo, numa crescente de aceleração. Só que aí ela dá uma quebradinha, ela dá uma desacelerada para enganar e daqui a pouco engata a marcha de novo e pau. Né? Daí o Tom Araya mostra, tipo, todas as variações que ele consegue pôr no vocal, ele vai trabalhando ali, ele começa um jeito, ele joga para outro, ele vem. Então, é uma música que ela tem uma diferença em relação às duas anteriores, mas ainda assim ela é curta, mas com muita coisa acontecendo, e ela consegue manter o mesmo ritmo, a mesma pegada que a gente tinha no início. Então é uma sequência assim, realmente, pro engatar o fôlego e vai, cara. Vai que você vai sair daqui pingando. Exatamente. E falando até um pouco da letra, né? Que necrophobic é meio que, digamos assim, talvez o medo irracional, né? Da morte ou de mortos mesmo, que seja, né? E que, né? Nem preciso dizer que é a letra, né? Que sabe, descreve, tipo, mutilação, decomposição do corpo, coisas assim, né? Que coisa bem family friend, né? Bem pra família mesmo. E aí é que eu falo, eu repito, vou até ficar repetitivo, mas eu fico pensando quem ouviu esse disco que é nativo do inglês, entendeu? Eu lembro que tem uma música de uma banda que chama Zumbi do Espaço, que é uma banda de punk rock. Sim. Que, cara, ela já começa o disco, a música é O Satã chegou. Cara, se botar isso no Natal é uma beleza, porque, cara, agora se ela fosse em inglês, e as pessoas, tipo, talvez não tivessem o mesmo espanto, sabe? Então, assim, eu fico. Essa música, pô, Strangulation, Mutilation, Cancer of the Brain. Cara, começa assim a música. Então, assim, pensa isso você como se fosse em português, né? Assim, então, E o pulso ainda pulsa. Exatamente, matou a pau. É o pulso da pulsa do Slayer. Exatamente. Olha a comparação, grande coisa. Curiosamente que, né, Sérgio Brito cantava, né, até Ski Mask, né? Cantava em a capela, né? Exatamente. Em vez de Sangal, também cantou também, né? Acho que essa merda aí, porra. Vamos aqui pra próxima aqui, né? Altar of Sacrifice. Nem preciso dizer na letra, né? Falar de ritual satânico, né? Um ritual aí, né? Onde uma figura vestida de branco se aproxima de um altar para se sacrificar, né? Que o altar de sacrifício é um símbolo poderoso e representando a entrega total e a submissão ao mal, né? Desse lance, né? Tem toda essa questão, né? E além de também aborda, né? A transformação que ocorre após o sacrifício, enfim, né? Todo esse lance, né? Que tem, né? De horror, enfim, né? Cara, essa música muito boa, na minha opinião. Essa aí, cara, eu gosto pra caramba dessa música. Música pesadona, assim. Esse disco, assim, acho que dificilmente eu acho que ele tem quedas tão baixas, eu acho. Acho que até aquelas que não são as melhores, mas ainda acho que são boas fora do disco, até. Eu acho que, na minha opinião, tem algumas que são assim, no meu ponto de vista. Então, passo a bola aí pro Marcel aí.
Cara, essa pra mim talvez seja uma das minhas favoritas do disco mesmo, cara. Eu gosto bastante e o que é intrigante nela é que ela é uma típica música do Jeff Hanneman com uma típica letra do Kerry King, né? É aquela letra bem bem choque e os riffs, cara, e eu acho que e o legal dela é isso, que ela já entra quebrando tudo, pá, 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 já tipo assim, não tem uma preparação tão grande assim, né? Ela já entra um vocal rapidíssimo assim também, cara, eu gosto demais dessa música, assim, realmente ela é talvez uma das minhas favoritas do disco. E tem a parte que entra o vocal, tô até olhando aqui o segundo solo do Jeff Hanneman, né? Enter to the realms of Satan. Aí dá uma quebrada assim. Cara, eu acho essa música realmente muito bem construída. O trabalho de guitarra ali, muito. E você vê, a gente estava falando do Slayer não ser uma banda virtuosa, mas são riffs muito cheios de notas e muito coesos, né? Você não sente confusão ali, você sente peso, né? Sente ali a guitarra muito pesada, né? Ali junto com mesmo rápido, rápido, pesado e nítido ao mesmo tempo, entendeu? Né? E aí isso aqui dá o molho desse disco aqui pra mim. É, verdade. As guitarras, a bateria ali também, cara. Mas as guitarras realmente é o destaque dessa faixa. É maravilhosa. Aí fala aí um pouco, o Gleison, aí dessa faixa. Cara, nesse altar de sacrifício aqui, colocar as guitarras pra sacrificar, né, bicho? Porra, essa música são as guitarras. Não, assim, bateria ok, vocal ok, mas, cara, tira tudo, presta atenção. São duas guitarras destruindo ali. Não tem outra coisa. Essa música aqui, eu escutei acho que ela umas 2, 3 vezes, meio pontuando ali. A única sensação que eu tinha é: cadê meus cabelos compridos para eu ficar lá girando, girando, girando? Que é o que dá vontade de fazer com a música, cara. É sair tonto no final de tanto girar a cabeça, balançando ali, só acompanhando. É destruição total. É o pesado que o Marcel falou ali, que realmente, cara, é o Jeff e o Kerry ali fazendo a música valer para quem estiver ouvindo. Exatamente isso mesmo. E indo aqui para a próxima, Jesus Saves. Não precisa dizer que é uma grande crítica, né, direta na religião cristã, em especial o comportamento de alguns de seus seguidores, né, que aborda a ideia de que muitos cristãos seguem os preceitos da religião de forma cega e superficial, buscando a salvação sem questionar e entender profundamente a sua fé, né? Cara, vou dizer, cara, essa música, eu acho que quando eu ouvi ela, eu fiquei tipo assim, pô, é um instrumental, porque tipo assim, demora pra aparecer, demora, até que lá pro meio do final aparece a voz do Tom Araya ali. Cara, eu gosto assim, né? Acho que o começo da faixa é muito legal, ali o riff, ele é bem bacana. Mas ainda prefiro o anterior até, mas assim, e a letra, né? Nem por dizendo, mas fala aí, Marcel, aí, sobre essa aí. Cara, ela realmente é a música mais crítica, né, do a letra, né, mas do Kerry King, né, e o ódio que ele tem das organizações religiosas, assim, né. Então ele é uma letra muito, às vezes ela é mais direta, às vezes ela é mais irônica, né. Então ela é o Kerry King com seu ódio brutal, assim, né? E eu acho ela muito marcante, eu gosto muito do vocal, porque ele é um vocal, cara, que ele parece que ele tá se atropelando e não te atropela, sabe? Você vai Jesus says, sabe? Se você não consegue reproduzir, é muito difícil, cara. E ele fala, assim, se você pegar ali a letra e ficar ouvindo, ele fala tudinho certinho, assim, sabe? Mas é uns vocais, assim, muito
bem bolados, assim, digamos assim, sabe? Eu gosto dessa música, eu acho ela também um dos não clássicos, assim, bem... Eu gosto mais de Altar of Sacrifice, né, que eu, como eu falei, é a minha favorita do disco, mas eu acho ela legal também. Passar aí pro Gleison falar um pouco. Se eu contei bem, é 1 minuto e 13 de introdução instrumental. Eu achei animal. Falei, porra, quem hoje faz isso? Ninguém faz isso hoje. O cara entrega ali 15 segundos estourando, já tem que entrar o vocal, já tem que entrar alguma coisa diferente. Não, os caras fizeram a introdução instrumental ali, 1 minuto e pouco, daqui a pouco entra o vocal com tudo. E, de novo, né, é um show das guitarras, o som denso, aquela coisa pesada, a questão da letra, né, realmente, você para tentar entender, daí, peraí, o que ele falou ali? Porra, não, ele falou tudo mesmo, realmente é bem legal, assim, é uma música que não é o comum, mas é o Slayer. É a assinatura Slayer, você percebe assim, cara, não tem. Qualquer outra banda faria isso. Nenhuma faz isso. Bem isso mesmo. E agora indo para a próxima aqui do disco, Criminally Insane. Então, para mim é uma bela intro de batera, na minha opinião. Assim, ela foi lançada como single, só que, né, o single é uma versão remixada, né, que, né, bem diferente que tá. Cara, né, que fala, né, sobre algo, né, serial killer, né, algo bem esse nível, digamos assim, de um cara, né, uma mente perturbada, assim, né, que meio que se encontra preso em um ciclo de violência e de insanidade mesmo, né, e acho até melhor que a anterior também, apesar que pra mim, eu vou falar, a Angel of Death e Altar Sacrifice são ali, ó, meus top ali, das minhas favoritas, vou falar. Passo aí pro Marcel nessa. Cara, você falou, eu acho que essa, na outra, né, anterior, a graça dela era realmente o tanto instrumental ali, né, no começo, e essa daí, esse começo, esse instrumental da bateria ali, sabe, assim, junto com a temática, né, um cara criminally insane, ele dá um clima meio de terror ali, aquela bateria, assim, então, aquele começo que vai, tipo, devagarinho, vai crescendo ali, né, e... Suspense, né, eu acho que ela é uma música muito bem casada quanto a isso, né, temática e instrumental, assim, eu acho que eles bem completa, assim, né, eu gosto também e, não sei, talvez esteja mesmo nível de Jesus Saves, assim, mas eu gosto dela. Inclusive na versão que eu tenho, né, o CD aqui tem um remix dela, que sinceramente não me fez grande diferença não, mas mais pros mais aficionados aí por áudio, deve ser interessante ouvir. Cara, eu já vou dizer o seguinte, ela começa, né, eu realmente acho que ela começa muito boa, ela tem um solo de guitarra no meio da música ali também, que eu acho matador, mas eu achei ela um pouco abaixo das outras. Não sei se pelo ritmo que vinha, o que estava sendo entregue, eu achei que ela ficou um pouquinho ali menor, né? Daí talvez até justifique o porquê deles quererem ter feito um remix, lançar como single, colocar. Eu também tenho, o CD que eu tenho também é essa versão que ela vem como um bônus ali no final, né? E sei lá, eu fiquei com essa impressão, né, longe de mim querer desmerecer a música, não é isso, mas eu fiquei com essa sensação de que ela ficou um pouquinho abaixo do que estava sendo entregue antes. Então aqui vamos para a próxima aqui, né? Reborn. Tem nada a ver com o bebê Reborn, não, essa porcaria que tá tendo atual. Eu já digo de cara, isso é 1986, não estamos em 2025. Fala, né, um ponto de vista de uma bruxa condenada à morte na fogueira, mas que promete retornar para se vingar daqueles que a condenaram, né? Que ela teria sido aprisionada injustamente e expressa sua determinação em desafiar a morte e retornar com ainda mais poder e fúria, né? Cara, essa aí é que eu não curti tanto, vou falar. Essa aí eu não me diz muita coisa. Essa aí, justamente. Mas, assim,
longe de dizer que é ruim, mas também não é maravilhosa. Olha, se eu tiver longe, eu não vou pular. Mas se eu tiver perto, eu posso até pular, mas aí, né, passa tão rápido aí que você fala, deixa ele tocando, que é de boa, entendeu? Pra mim. Eu acho um pouco disso. Cara, eu acho ela boa, assim. Ela me remete um pouco o Slayer mais do começo, sabe? Ela verdade. começa ali, ela começa com aquela levada mais taran, 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 e depois pega ali o caminho do Slayer ali dos dois primeiros discos, principalmente do Halt the Chapel, né, do EP. Então ela traz um pouquinho a história. Então assim, ela tem, eu acho que essa função, né, de talvez mostrar um pouco de onde o Slayer veio para chegar aqui, entendeu? Ela me remete mais a isso do que ao que vem daqui para frente, entendeu? Mas eu gosto dela, eu acho boa, acho que talvez ela não seja tão marcante quanto as outras, mas eu gosto dela. É uma música das origens, né? Slayer das origens. Se fosse, hoje nós estamos fazendo isso, mas a gente fazia isso aqui, né? Eu fiquei com aquela coisa da bateria batendo lá no fundo da alma, sabe? Parece que ela tá ali, lá dentro. A bateria fica marcando ali o tempo todo e as guitarras vindo para completar o som, para dar aquele peso. Mas realmente, eu tô com o Marcel ali, não achei uma música ruim, acho até boa. Ela só é diferente do que vinha sendo o disco, né? Bem isso mesmo. E agora tá pra próxima aqui, né? Epidemic. Cara, essa música, ela já lembra, já volta ali, né, ali ela me lembra até um pouquinho de Êxodos, até por conta da introdução ali, né, aquela introdução de bateria, tipo, se ela me lembra um pouco de Êxodos, assim, e eu acho ela legal. Ela também não é mas é uma daquelas pérolas, assim, do disco que às vezes vale, né, resgatar. O disco, na verdade, é aquele disco que poderia ser tocado na íntegra tranquilamente, né, assim, sem perder ali a qualidade, né, essa música, é porque assim, eu vejo que tem música, o disco todo ele é bem completo, assim, né, o tracklist, como eu falei e tal. Agora tem umas músicas que elas, fora do contexto do disco, elas sobressaem mais do que essa. Essa música ganha mais no contexto do disco, assim, na sequência ali, ela ganha mais do que se ela tivesse, sei lá, tocada sozinha, avulsa, assim, sabe? Mas eu gosto. Né? Repetidamente, repetido, que eu falei quase todas as músicas, eu gosto dela. Mas aí todos nós vamos meio que isso, né? Fala aí um pouco disso dessa aí. Mas é uma repetição, né? Tanto que assim, eu fiquei com a impressão até que não tinha acabado a outra música. Sabe? Quando dá a impressão que tá ali. Tá repetindo, você meio que desconecta, fala assim, peraí, mudou a música, é outra já. Ela tem bastante a ver, você tem razão, ela tem bastante a ver, assim, com o estilo de Reborn, né? Isso, parece que é como se fosse uma continuação do Reborn, ela tá ali e você, putz, me desliguei, eu olhei, não, peraí, já mudou a música, porque elas continuam no ritmo acelerado, né? E é um ritmo acelerado bem semelhante uma da outra, então e como são músicas curtas, né? Então passa rapidinho, quando você vê já tá na outra, já vem outra. E igual você comentou, né? O Raining Blood, ele é um disco curto, ele não é um disco longo. São músicas pequenas ali, então rapidinho você ouviu o disco todo. Então pega ele de cabo a rabo, ele é uma situação só, né? E aí, claro, você vai ter aquelas músicas que são destaque, que se você ouvir aleatoriamente, que principalmente vai ser o caso de Angel of Death e Raining Blood mesmo, são músicas que são destaques, então você consegue pontuar fora. As outras talvez você fique ali, peraí, aconteceu alguma coisa aqui, que eu preciso entender para o contexto dessa música, e aí você encaixa de novo ali e toca para frente. Sim, eu gosto dessa, começa a virar de bateria muito boa. As guitarras parecem uma serra elétrica, essa aí, né, no caso, né? Que é basicamente as guitarras desse disco, né? Enfim, fala sobre, né, a rápida propagação de uma doença infecciosa, né?
Que é sobre esse lance, né? Especialmente em condições de pobreza, né? Que às vezes quer dizer, aonde a vulnerabilidade é bem maior, né? Então, assim, né? Tanto que realmente é uma letra que já diz por si só, né? Música já diz, assim. Eu gosto dessa, realmente é bem bacana ali. Agora indo pra próxima aqui, né? Já chegando quase no final. Postmortem. Que foi o primeiro single do disco, né? A ser lançado, né? Começou aí com o Marcel falando aí um pouco dessa aí. Cara, é engraçado essa música ser um single, né? Eu acho que ela É. não tem essa característica. Mas eu acho, cara, eu gosto muito dela. Eu acho que ela é muito marcante, muito direta ali, sabe? Os riffs ali muito rápidos. Ali aquela coisa bem. Bem sem. Não te dá espaço para respirar, sabe? E é engraçado, né? Porque ela não é uma música pequena. Ela não é uma das menores do disco, mas ela tem essa sensação de que ela é muito, né? Rápida, assim, né? E o engraçado, né? Que eu sempre penso nesse disco, eu penso nessa música já como quase que como complementa com a próxima, né? Apesar de serem músicas distintas, eu sempre, tipo assim, acabando essa, você já começa a sentir aquela introdução, aquele papapá, né, da próxima. Então, assim, para mim ela sempre foi. E uma curiosidade é que o Body Count regravou as duas, só que na ordem inversa. Ele regravou, começa com Raining Blood e depois Pós-Mortem com o baixista cantando Pós-Mortem, né? Tem até o clipe deles gravando isso. Então é interessante, porque eu sempre. E é interessante porque é uma inversão da ordem que, cara, pra todo mundo. Você não ouve Pós-Mortem e já não espera vir Raining Blood, né? Então eu acho que ela funciona muito bem também nesse contexto do disco. E é uma música que acaba ficando marcante, até puxando pela próxima, né? Que é um dos maiores clássicos da banda. E acaba que ela ganha com essa posição no disco aí. Eu gosto, acho ela também muito boa. Sim, muito boa, realmente. Ela, né, fala, né, muito do lance de, né, reflexão, né, sobre a depressão e o desejo de morte como uma forma de se escapar, né, que realmente tem muito disso, né, que é uma coisa que acontece de pessoas que às vezes para escapar questões, seja dores, né, que tem na vida, enfim, vários problemas, acaba, né, caindo ao esse lance, né, desse desejo aí, acaba tendo esse negócio. Cara, é realmente uma música boa, eu gosto, realmente pra ser single, tem muita, acho que novidade, vou falar a verdade. Acho que esse disco, acho que ele é tão pesado, mas tão pesado, por mais que realmente ele tirou o Slay do underground pro estrelato ali das bandas, né? Deixou de ser uma banda, tipo, aquela banda meio... Tipo, vamos imaginar um Sepultura que era do início, digamos assim, do Beneath, do Schizophrenia, pode dizer assim, e foi para um lance tipo um Chaos AD, basicamente isso, mal comparando, né, um Arise, enfim, sabe, mas, entendeu, uma coisa que, só que, sei lá, essa música acho que eu não soaria e como eu falei, eu acho que esse disco, por isso que eu acho que ele não tem muita cara de single, entendeu, para mim, quando eu escuto esse disco mesmo assim, eu acho que, cara, nenhuma dessas aí poderia ser single, nenhuma. Por mais que foram clássicos, né? É porque a gente nunca teve a tradição de single, né, no Brasil, né, assim, sim. Era muito... O compacto, na verdade, não tinha função de single no Brasil, nos anos 80, 70, sei lá. Ele tinha a função de ser uma amostra para ver se a banda ia dar certo, né, se você olhar aí, puxando pro Rock BR, sei lá, Paralamas, RPM, Capital Inicial, essas coisas assim, eles lançaram compactos não para ser tipo assim, para ver o disco que vem depois, não, lança compacto, bota na rádio para ver se vai pegar. Se pegar, você vai lá, aí a gravadora vai lá e investe num disco, entendeu? Então era um conceito diferente. Aqui não, lá nos Estados Unidos não.
era um contexto realmente do single para divulgar o disco, né? Para ser mais um produto ali, uma amostra do disco, né? Então, acaba sendo obrigatório, e concordo contigo, Jorge. Realmente é um disco que, se você pensar em termos de single rádio, né? Talvez a última, não sei. Mas mesmo assim, acho que nem. Pra mim, nem a última eu consideraria, entendeu? Tipo assim, porque, tipo assim, esse disco assim, é diferente de pensar, vamos imaginar, Fade to Black, do Metallica. Até tem um certo apelo. Dá pra dizer apesar que tem. da letra. Exato. A letra, mas aí ainda tem tanta música que, tipo, Skid Row com balada que nem é romântica, aí já começa aí, mas, tipo... Entendeu? Tem outras ali, algumas músicas que você pensa, pá, beleza, mas o Slayer pra mim eu não consigo imaginar, entendeu? Uma coisa assim, pra esse lado, na minha opinião, enfim. Mas fala aí, Gleice, sobre essa faixa aí. Bom, Pós-Mortem pra mim, ela é uma faixa mais cadenciada. Você vem de 2 pancadas ali, seguida, Reborn, Epidemic, que são aceleradonas, acho que Pós-Mortem já dá uma desacelerada, já fica mais cadenciado. Sei lá, vou deixar a galera respirar porque o épico tá vindo, né? Porque ela vai justamente entrando num tom para dar a introdução para Raining Blood depois. É aquela coisa casada mesmo, né? O final de uma é o início da outra. Porque aquele final de Pós-Mortem ali, aquela... Tipo assim, realmente... Ela vai vai construindo o clima e de repente acelera tudo, de repente para e aí entra outra. Se você falasse que era uma música só... Sim, né, você não percebe, assim, se você não prestar atenção, você não percebe em que momento que desliga uma e começa a outra, porque quando você vê, já começou a chover. Não, e tem uma outra coisa, né, que é assim, porque isso até não falo nem do MP3, mas eu falo do vinil, do vinil pro CD. Porque o vinil pro CD, também, na maioria dos aparelhos, ele sempre tem uma pequena... Aquela troca, né? Aquela troca. Fazer a troca de faixa. No vinil, cara, você passaria reto, porque no vinil não tem, né? No vinil acaba... Tem a marcação, mas é assim, ela vai diminuindo o som devagarinho, já vai voltando até começar a introdução da outra. Então, realmente, no vinil... faria até mais essa conexão ser até maior, né? Assim, você não. Eu acho que no CD também faz isso. No streaming, no MP3, talvez não, porque realmente ele para, né? Ele faz aquela. Ele para. Mas o CD ele ainda consegue fazer isso. O próprio. Depende da configuração do CD player, né? Mas, e depende também de como eles colocam na própria mídia, né? Porque se você pegar ali, por exemplo, o What's the Star Morning Glory do Oasis, ele faz a mesma coisa. Ele faz a conexão ali para a entrada de Champagne Supernova. Uma na outra, você não percebe a hora que faz a troca. Então, eu acredito que eles trabalharam justamente porque eu quero ter isso emendado. Acho que tem um outro exemplo, seria o ZZ Top, me fugiu o nome do disco, que eles têm as 2 primeiras músicas, elas são também uma na sequência da outra, inclusive ao vivo eles tocam sempre uma na sequência da outra, porque ficou com aquela impressão de ser a mesma falando coisa. Aí, eu lembrei de ter um disco que eu recomendo muito para quem tá ouvindo aí, para quem tá ouvindo, que é o disco Wild Honey do Tiamat, que é uma banda mais de Doom, assim, mais pesadão, mas, cara, ele é um disco muito climático. Ele tem até um cover do Pink Floyd na versão bônus dele, sabe? E as 3 primeiras músicas, elas são praticamente emendadas, então se você ouvir no streaming não tem a mesma graça, porque o streaming dá sempre uma cortadinha assim, porque ela e aí não foi uma coincidência, não. Tipo assim, acaba uma música, tá acabando uma música e já tem o riff de baixo por baixo assim da outra. Tipo, sabe? Já fazem pra ser essa continuação. O cara tá cantando o resto da música aqui, tá diminuindo a voz aqui, já tem um tecladinho começando da próxima música, e aí, tipo assim, acho que as 2 ou 3 primeiras músicas, elas são assim, cara, é uma viagem esse disco aí, eu recomendo bastante. Tiamat, Wild Honey.
Muito bom também. O ZZ Top que eu falei é o Três Hombres, que vem Waiting for the Buzz e Jesus Just Left Chicago. Elas vêm também emendadas. Sim, e agora, finalizando o disco, né? Raining Blood. Vou ficar por último nessa. Começa aí, Marcelo, e o Gleice passa aí. Já nem. Porque nem vou falar muito. Cara, a gente já cantou a pedra aqui, né, cara? Que aí ali é uma das introduções mais icônicas, né? Do metal, pelo menos né? Ali, aquela bateria. Pá, pá, pá. Qualquer um que puxa isso, você já sabe o que é. Cara, o cara faz um pam, 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 você já. E faz 2 pam, 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 você. Agora vai tocar um Raining Blood aí. Ela tem uma curiosidade, né? O SOD, quando eles tocavam ao vivo a música Speak English or Die, eles tinham uma parte que eles faziam, faziam o começo, essa parte, né? Essa introdução de coisas, e depois continuavam a música. Teve o ao vivo, né? Eles gravaram, se eu não me engano, eles tocaram o disco todo ao vivo, né? Depois da volta do Dave Lombardo. E em Raining Blood tem uma chuva de sangue artificial, obviamente, né? Então eles tocam assim, todo meio melecado de sangue, essa música assim, né? Começa ali. E eu vi uma entrevista que eles tiveram que realmente regravar os pratos da batera em estúdio, porque como o negócio lá não saía o som, né? Tipo, começou a melecar ali, o resto até que ainda ia, mas o som dos pratos da batera começou a não soar, né? Com sangue, assim. Cara, é o maior clássico do Slayer, talvez ali junto com Angel of Death, né? É um dos maiores clássicos do Slayer e uma das músicas mais reconhecíveis ali. Cara, sensacional. Essa é o Rock and Roll Night que não enjoa, sabe? Eu, pelo menos, não enjoo dela. É o supra-sumo do Slayer, né? Cara, marca, né? E tem uma coisa que eu lembrei. Quem toca, estiver ouvindo, você vai entender. Cara, eu sempre ouvi essa música, cara. Pô, tirei essa partezinha aqui, que legal. Só que a parte que vem depois, ela é muito impossível. Porque aquela parte pam, 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 é um riff tipo. É um riff muito rápido e ele soa bem. E aí é a dupla os dois ali junto, que é um negócio assim, porque é um riff embolado assim, por natureza, mas ele soa bem, porque o pam, 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 não é can, 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 é grã, 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 grã. É um negócio muito doido, assim, sabe? É uma estrutura meio louca, assim, de música, que faz sentido pra caramba. Então, realmente é cabulosa. É pra tirar o chapéu, né? A gente fica, principalmente para quem toca, né? Eu não toco, então eu não consigo chegar nesses pontos, assim, mas só de ouvir eu fico tentando imaginar. Eu tenho muito essa coisa de após repetições eu começo a desmembrar os instrumentos para ouvir o som separado de cada um na cabeça. Cara, você começa a ver assim, cara, o que o cara fez aqui, como que ele chegou nisso, que absurdo. E, putz, Raining Blood é isso, né? É essa construção de coisas absurdas que soa como algo excelente, assim. Você não tem como não saber. Coeso, né? Coeso, né? Você nunca vai ouvir isso. E no final vira um esculacho, né? Porque aí eles começam a fazer aqueles solos só de alavancada ali e acaba com a tempestade ali, aquele final que não tem final, né? E até assim, né? Você começa com uma chuvinha que vira uma tempestade, vem toda a música e termina com a tempestade a pleno vapor, né? Exatamente. Meio que isso mesmo. Inclusive, até o Marcelo falou um pouco do SOD, né? Que é um projeto bem zoeiro até. Que tem eles fizeram, né? O Seasoning the Obese, né? Que é de um EP, né? Tipo, com. Seasoning the Obese, né? Temperando o gordo. Exatamente. Que é uma musicaça, inclusive. A música é muito boa e bem Slayer mesmo.
Eles não fizeram uma outra paródia do Slayer além dessa aí também? Acho que teve outra, deixa eu tentar. Porque nesse EP eles fizeram Seasoning in the Abyss, que é uma paródia do Slayer, e Raise Your Sword, que é uma paródia do Manowar. Que paródia assim, né? Homenagem paródia assim, né? Tem essas duas assim, mas do Slayer assim específico, eu não... Só essa parte que eu falei, eles tocando esse Raining Blood durante Speak English or Die mesmo. O Herman, ele explicou, né, que é sobre um cara, que a letra é sobre um cara que está no purgatório porque foi expulso do céu e ele está esperando por vingança e quer foder aquele lugar. E o Kerry King disse mais tarde que o resto da música explica o que acontece quando ele começa a foder as pessoas. E a letra Return to Power Draws Close é porque ele está esperando ficar forte o suficiente novamente para derrubar o céu. Então, Fall to Me, The Sky, Crimson Tears é basicamente o sangue de todos fluindo em cima dele, né? Basicamente é isso que ele fala, né? Que o sangue de todos os anjos caindo sobre ele. Cara, essa música é clássica, né? Realmente, como você disse, Marcelo, o rock é uma arte que não enjoa. Isso aí. A Entertainment que não enjoa. Bom, tá bom assim, também. Pode ser um pouco isso. A música que fecha realmente muito bem. Tipo, o disco ele começa com uma música que é longa e também com que é longa ali no fim, né? Que um riff clássico, é tipo assim, uma música que, cara, qualquer um... Na verdade, são duas músicas longas que não parecem longas, né, na verdade, se você parar pra pensar. E longa padrão Slayer também, né, não é longa 7 minutos, é longa... Você tá falando de 4 minutos e pouquinho, que era a média da maioria das músicas das outras bandas, né? Exatamente isso mesmo. Né? E teve até outros pontos que a gente falou, né? Que é a Cruel Side Remix e também a Aggressive Perfector. Que vocês têm alguma coisa pra falar sobre? O remix a gente já falou. A Aggressive Perfector é uma das músicas mais bonus track do Slayer. Ela é do Haunting the Chapel. E daí pra frente, vários reissues dos outros discos. Até do ao vivo, de sei lá, tem todos eles botam essa música, não sei porquê, mas é isso. Agora, só uma coisa que eu li, na verdade agora, né, que a gente tava olhando essa questão de quem fez o que aqui na Wikipedia e não sabia, mas o Dave Lombardo, ele saiu da banda depois do Raining Blood. Eu não sabia disso. Mas voltou antes, né? Obviamente, antes do Salt of Heaven. O Ricky Rubin foi buscar ele, né? Diz que foi buscar de carro. Mas assim... E chegou a ter uma pessoa, esse que é assim, eu não sabia se ele... não foi essa, briguei, mas voltei. Não, chegou a ter ou seja, nessa turnê aí, tem pessoas que viram a turnê do Raining Blood sem o Lombardo. Pelo que eu vi, ele tinha, acho que recém-casado, e aí ele precisava garantir uma renda e não sabia no que ia dar com o Slayer ali, até que o Ricky Rubin chegou nele e falou assim, não, tudo bem, eu te dou um salário, mas volta pra cá que a gente precisa de você aqui tocando, senão não funciona. Né? Mais ou menos alguma coisa assim. E quem tocou no lugar dele foi um batera do Will Plash, né, da banda Will Plash, tocou no lugar dele, pelo que eu ouvi dizer. Mas aí ele voltou e gravou, né, os discos que foram, né, o Salt of Heaven, enfim, né. Mas falando das considerações finais aqui do disco, né, nota de 1 a 5, né, Marcel? Fala aí o que sem dizer mais e a nota de 1 a 5 para esse disco. Cara, no contexto, pra mim, não tem como não ser 5, né, não é o meu disco favorito do Slayer, tá? Eu devo falar que o meu disco favorito do Slayer é o Season in the Abyss, mas é por questões pessoais, porque foi, como eu falei, comecei ouvindo o Decade of Aggression e ele é a turnê do Season in the Abyss, então a maioria, quando eu peguei esses discos para ouvir, o disco que eu mais concentrei ali foi o Season in the Abyss, né? Dead Skin Mask, a própria faixa título, enfim, várias outras lá que estavam
no disco ao vivo, né? Então acabou que ficou mais na minha memória. Mas não tem como não dizer que além desse disco ser muito bom, ser um disco nota 5, ele é o disco mais importante da banda, e um dos discos mais importantes do metal pesado, não tem como, né? É só você saber, como diz a entrevista do Lombardo, o Slayer pode não ser um Metallica, mas ele falou, no dia que eu tava numa festa e eu vi o Bono Vox do YouTube, fui lá, fui cumprimentar ele lá e fui falar assim, pô, meu nome é Dave Lombardo, eu toco numa banda chamada Slayer. Ele, sei, você é o batera. Aí ele falou, caraca, o Bono Vox sabe que eu sou quem é o batera, não é nem que eu sou, é quem é o batera do Slayer. Então, e isso graças ao Raining Blood, né, que realmente mudou o jogo aí, né, deu uma, como eu falei, né, as bandas ali, os Big Four, eles começaram mais próximos, e nesse ponto aí, nos pontos de cada clássico, digamos assim, né, ali do Ride the Lightning, do Master of Puppets e do Megadeth, talvez os três ali, né, o Pixels, o So Far So Good e o Rush in Peace, né, o Anthrax Among the Living ali pra frente e tal, eles foram cada um para um estilo ainda dentro do thrash metal, né, e aqui foi o do Slayer ali, cara, e arrebatou um monte de gente, né, Sepultura, né, embarcou nessa vertente também, né, muitas bandas aí não existiriam se não fosse o Raining Blood do Slayer, com certeza, por mais que eu goste dos discos anteriores, eu sei que o Jorge não gosta do primeiro, eu gosto pra caramba, mas assim, também tem o próprio Hell Waits também, que é muito bom, o Haunting the Chapel também é bom, tal, mas o Raining Blood mudou o jogo, e isso aí não tem não é nem aberta a opinião, é fato, né? É fato que depois do Raining Blood a coisa mudou mesmo. Exatamente. E aí, Gleison, né, considerações e nota de 1 a 5 aí. Pelo conjunto, né? Pelo clássico é 5. Não tem como não dar 5, né? É a mesma coisa que o Marcel falou, cara. Pode não ser o disco preferido de N fãs de Slayer. Ele vai ser um disco nota 5 por ser o disco que é. Por ser o disco da virada de chave do Slayer, o disco que colocou os caras no radar de muita gente. As histórias por trás a gente vai absorvendo, vai entendendo, vai curtindo. Se você for um purista, você não vai curtir Slayer, não adianta, né? O Slayer, ele tem uma proposta que, cara, ou você curte ou você não tem o que fazer, né? Vai ouvir outra coisa. E até dentro daquilo que o Marcel estava falando ali, né? Eu vi, se eu não me engano, acho que foi uma entrevista do James Hetfield falando que no começo a proposta das 4 bandas é ver quem tocava mais rápido. Depois que cada um foi criando o seu próprio estilo, mas a ideia é assim, não, pô, os caras fizeram um troço rápido, eu preciso ser mais rápido que isso. Não, pô, os caras fizeram um troço rápido, eu tenho que ser mais rápido que isso. Até que daqui a pouco eu falei, não, foda-se, deixa eles fazerem o negócio deles, a gente vai fazer o nosso, eu vou fazer esse aqui, cada um realmente, a gente tem 4 bandas de thrash com propostas totalmente diferentes e que vai agradando o público a maneira que é do interesse do público, né? Meio que isso mesmo, realmente. A nota de 1 a 5 não. Na verdade, eu dou nota 1. Tô brincando, obviamente, né? Isso aí eu tô mentindo, claro, né? Estaria mentindo pra mim mesmo, né? E também porque estaria sendo louco, né? Estaria sendo maníaco fazendo isso. É só nem doido. pós-mortem você faz isso. É isso. É essa questão. Nem sendo um insano eu faria isso, não, pô. Nota de 1 a 5. Pô, eu daria 20 até se pudesse. Então, pô. Esse disco é clássico, não tenho o que dizer. É o maior clássico da banda. Não é meu favorito. Meu favorito é o South of Heaven e o Seas of the Abyss. Pra mim são os meus dois favoritos ali da banda. Mas esse disco é clássico mesmo. Eu gosto até um pouquinho do Hellways, até mais do que o primeiro. Enfim, né? Mas enfim, né? Tem algumas coisas realmente legais ali, mas realmente Raining Blood que mudou tudo, né? Talvez se não fosse esse disco, né, o Slayer não teria chegado ao status que estaria, né? Que acabou chegando, e é isso. É um dos discos que
cara, se a pessoa que é fã de thrash metal e nunca ouviu esse disco, ela precisa ouvir, entendeu? Se ela gostou ou não, aí é outra coisa. Mas ela deve ouvir esse disco aí, propriamente dito, né? Entendeu? Então, essa é a questão. Enfim, né? Finalizando esse episódio aqui, né? Do primeiro aqui desse mês especial sobre thrash metal aqui. Já agradeço demais ao Marcel aí por ter aceitado novamente. Quando quiser, só falar, eu chamo aí também novamente. E se despede aí, fala um pouco dos seus projetos, seus trabalhos aí, sem dizer mais. Pô, cara, valeu aí, Short. Valeu, Gleidson, foi um prazer, cara. Foi muito legal falar desse descasso aí. Cara, projetos, o Decifrando tá meio devagar, quase parando, mas tá lá, de vez em quando eu posto alguma coisa, siga a gente lá, Decifrando Discos. Tem um projeto aqui em Brasília que eu tô participando, que é o Ericast, que é um projeto para fazer algumas entrevistas com algumas figuras do metal e do rock de Brasília aí, né, da primeira temporada mais anos 80, depois, enfim, para quem curte underground vai ser um negócio legal. E minha banda NW77, que tá aqui, né, com o nosso novo EP, Touching the Terror, tocando terror. Tem aqui CD, vinil, cassete e o streaming, para quem quiser ouvir aí, e seguir a gente aí nas redes, @NW77music, segue lá, ouve, e é um som mais pra, não é Slayer, mas é mais pra, sei lá, DRI, Suicidal, até Anthrax e Nuclear Assault, mas quem gosta de som pesado pode curtir aí, sem problemas. Mas brigadão aí, Jorge, valeu. Aqui também tá na correria aqui, mas a gente sempre gosta de parar aí para falar do que a gente gosta, que é rock, que é metal. Sempre é massa conversar com vocês aí. E assinem o canal do Short aqui, que tá sempre tendo umas coisas legais aí. É isso mesmo. E aí, né, já me despedindo aqui, né, pessoal? Faz esse favor de sempre, né? De se inscrever aqui, por favor, né? Ativar o sininho aí das notificações, dar o like, compartilhar para todos os seus amigos. Seguir nas plataformas de streaming, né? Que é o Spotify, Amazon Music, Deezer, né? Onde o podcast está disponível. Também o Instagram do canal aqui também. Esqueci também de citar aqui o grupo do WhatsApp aqui do podcast também, né? E caso quiser entrar para ter mais papo sobre música, sobre, né? Mais coisas ali, seguindo a época das regras ali daquele grupo, e aí beleza, né? Então, né, já me despedindo aqui, né? Gleice, tem algo mais a dizer aqui, né? Vai despedir aí também. Bom, eu agradecer aí mais uma vez participando, conhecer o Marcel, esse bate-papo aí, show de bola. Vou seguir lá o NW77, conhecer um pouquinho do trabalho também. E foi um prazer falar sobre Slayer, uma banda que está aí no radar, que a gente está sempre ouvindo. Como eu falei, né, eu comecei de trás para frente, então a minha percepção do Slayer foi bem diferente, e é legal ter essa troca, né, ver com quem acompanhou lá mais do começo. E vamos para a próxima. A gente começa agora, né? Como o Jorge falou, a gente começa um mês aí só falando sobre thrash, então já sabemos quais são as próximas bandas e vamos ver o que vem pela frente aí sobre cada uma delas, né? Grande abraço para todo mundo, brigadão. Exatamente, né? E aguardem mesmo, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima, Marcel e Gleison aí também. Valeu, pessoal, e até mais.